A seguir, cenas de outros programas de segredos milenares da Bíblia, série para colecionadores. Uma distribuição ABBO, vídeo e criação musical. Originalmente produzida para a televisão, esta série apresenta evidências que provam a autenticidade da Bíblia Sagrada. Dirigindo-se a ambos os lados da controvérsia, especialistas expressam pontos de vista não apoiados pelos produtores ou por Group Publishing. Versão brasileira TVP e JPA, São Paulo. A seguir, cenas de outros programas de segredos milenares da Bíblia, série para colecionadores. Viajaremos agora nas páginas do primeiro registro histórico contínuo da humanidade, o livro chamado A Bíblia Sagrada. Vamos investigar algumas de suas histórias mais controvertidas e descobrir respostas para perguntas muito difíceis. Será a Bíblia um relato confiável de intervenções milagrosas que salvam as pessoas de um destino iminente e da destruição? Ou será meramente uma coleção de lendas e mitos, como afirmam alguns críticos modernos? Especialistas do mundo todo, tanto céticos quanto defensores da Bíblia, contribuíram para a discussão destas questões bíblicas que poderão chocá-los e surpreendê-los. A Batalha de Davi e Golias, verdade ou mito? Dois exércitos determinados haviam lutado até chegarem a um impasse. E agora o resultado da batalha será decidido por um combate corpo a corpo entre um temido gigante guerreiro e um jovem pastor. A história de Davi e Golias é um mito. Golias, o gigante, nunca existiu. Golias era uma pessoa real que tinha 4 irmãos. E o duelo entre Davi e Golias também é historicamente preciso. Davi e Golias se defrontaram em uma batalha, e seu antigo duelo se tornou um dos mais memoráveis e controvertidos eventos apresentados na Bíblia. Historiadores e especialistas da Bíblia investigaram essa antiga controvérsia e encontraram novas e surpreendentes respostas. Existiu realmente um gigante chamado Golias? Ou essa história da Bíblia não passa de pura fantasia? Nunca houve evidências históricas ou biológicas apoiando a história bíblica de Davi e um gigante chamado Golias. A única evidência que temos são as histórias da Bíblia. E o que é a Bíblia? Informação histórica dificilmente confiável. A evidência vinda de antigas fontes israelitas relativas a Davi é tão extensa que hoje poucos historiadores questionariam qualquer detalhe sobre seu reinado. Davi ascendeu de uma relativa obscuridade para se tornar o segundo rei de Israel. Ele governou as 12 tribos de Israel como uma nação poderosa e fundou uma dinastia real que durou mais de 400 anos. Na biologia, podemos afirmar que grupos genéticos isolados podem e, de fato, resultam em formas humanas incomuns. O altíssimo povo Watusi de Ruanda e os pequenos pigmeus do Congo são apenas 2 exemplos modernos. Na virada do século XX, os Watusi eram considerados como lendários por muitos acadêmicos daquele tempo, devido a histórias inventadas por exploradores e aventureiros visando apoio financeiro para suas expedições. Admitindo-se que uma restrição única em um dado grupo de genes pudesse causar gigantismo, sabe-se que tais espécimes humanos nunca atingem muito mais de 2 metros e 13 centímetros. Tampouco foram encontrados restos mortais que apoiassem um Golias. Os restos mortais de Gengis Khan e Júlio César, para mencionar apenas 2 dos milhares de personagens históricos, também nunca foram encontrados. Mas esse é um argumento crível de que eles nunca existiram?
Essa história de Davi e Golias é uma história forjada ou a Bíblia é um documento histórico preciso de eventos passados importantes? Esses eventos podem ser provados científica e historicamente enquanto fatos. Os críticos e os defensores se opõem fortemente. Para compreender totalmente, é preciso primeiro saber o que disse a Bíblia. Encontramos nossa história no Velho Testamento, no primeiro livro de Samuel, frequentemente chamado pelos israelitas de hoje de o primeiro livro dos reis, pois dá uma cronologia e uma narrativa histórica dos antigos reis de Israel. De acordo com a Bíblia, foi na área de Canaã, entre Soco e Azeca, que o duelo entre Davi e Golias ocorreu há uns 3.000 anos. Antes dos anos do reinado do rei Saul, os filisteus que vieram das ilhas do Egeu se estabeleceram em Canaã após serem afastados do Egito pelo exército do faraó, em 1188 a.C. O exército filisteu, com seus armamentos e disciplina da Idade do Ferro, invadiram as terras tribais dos israelitas em Canaã. Mas suas bigas e armaduras pesadas, projetadas para batalhas em terra plana, eram inúteis em alturas rochosas. Os israelitas sob Saul não eram um exército profissional. Eram pastores e lavradores que se tornaram um exército de guerrilha, defendendo sua terra com ultrapassadas armas da Idade do Bronze. Mas sob Abner, fiel general de Saul, eles se tornaram lutadores fantásticos, principalmente ao defenderem seus morros nativos. Durante quase 6 semanas, as duas forças se confrontaram em um impasse que nenhum deles parecia ser capaz de resolver. As superiores forças filisteias tinham o exército de Saul encurralado nos morros escarpados, mas não conseguiam atacar com sucesso as guerrilhas em sua posição. Os dois exércitos estavam com fome, frustrados, ansiosos por uma estratégia que pudesse tirá-los desse impasse. Era costume as famílias de cada tribo mandarem comida para o exército no campo, e Jessé de Belém mandou Davi com comida para seus filhos guerreiros e seus oficiais. Pare, se identifique! Se afaste desse jumento! Eu sou Davi, filho de Jessé de Belém. Meus irmãos estão lutando no exército do senhor. Trago comida. Você não sabe que as patrulhas dos filisteus estão por aqui? Venha! Rápido! Rápido, menino! Mas nessa ocasião, Davi estava para ter um choque. Davi Israel! Novamente, Golias de Gate. Diariamente, Golias tratava os israelitas com sarcasmos e insultos na tentativa de atraí-los a campo aberto. Israelitas! Não há sequer um homem em todas as suas fileiras que venha me enfrentar num combate corpo a corpo. De acordo com o estudioso da Bíblia que estiver contando a história, o gigante Golias media de 2,60 metros a 4,10 metros. Com certeza, não havia nenhuma raça de gigantes, nem mesmo a menor prova histórica ou científica de tais pessoas enormes. Antigos registros israelitas indicam que Golias era da tribo dos Refainitas e tinha um ou mais irmãos. A tribo Refainita tinha peculiaridades genéticas, incluindo gigantes e pessoas com 6 dedos nas mãos e nos pés. Os Refainitas residiam em Gat, uma cidade que servia na época de Golias como base de unidades militares com habilidades especiais de luta. Convertendo o cúbito hebreu em palmo, somos capazes de determinar que Golias media 2,90 metros quando vestia sua armadura e elmo. Ele é um gigante. Não sabia que um homem podia ser assim. Eu cuspo em sua nação. Eu cuspo no seu desprezível rei. E eu cuspo no rosto do verme de seu Deus, Jeová. A parte do gigante na história da Bíblia é o ponto mais fraco. Ela sugere que Golias e seus irmãos eram de uma raça de gigantes para a qual nunca houve nenhuma prova científica válida. Gigantismo é um fato inquestionável da vida humana. Tem havido muitos exemplos de pessoas enormes nos tempos modernos, mas